Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos mostrar algumas dicas referentes à confecção deste vestido ou de um vestido como esse. É um vestido bem simples e bem clássico. E o vídeo traz algumas dicas bem interessantes para você usar, inclusive, qualquer outro molde além do molde fornecido neste vídeo. Todas as informações necessárias vocês podem encontrar na descrição do vídeo. Eu sugiro sempre que leiam a descrição quando tiverem qualquer dúvida, porque quase sempre a sua dúvida será resolvida na própria descrição. Nessa mesma descrição vocês encontrarão todos os links para o molde, para as demais páginas Dona Fada, para os tecidos e muitas outras informações. Vamos começar então? Uma das coisas que me perguntam muito é como aumentar a pala de um molde para que ela chegue na cintura. A maioria dos meus moldes, a pala não é na cintura, porque eu acho antiestético para as crianças. As crianças, até uns 8 ou 9 anos, elas têm um corpo desproporcional. Então a pala império dá proporcionalidade quando você veste a roupa. Por isso a maioria das minhas palas é pala império. Mas como fazer essa pala até na cintura se você quiser? Você gosta de uma pala específica, este caso, por exemplo, isso aqui é o molde Ananda, pala império. É um molde que veste super bem. Eu adoro esse molde, mas eu queria que ele fosse na cintura. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples de aumentar esse molde e deixar o molde perfeito. Porque aumentar seria fácil. Teoricamente, você aumenta aqui até chegar no comprimento da cintura e pronto. Mas acontece que os moldes, eles têm ombro das costas e ombro da frente diferente. O ombro das costas, ele é mais alto do que o da frente. E se o molde for feito com bastante perfeição, ele será mais largo também. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então você pode pegar um molde que não tem essa diferença. Na verdade, a maioria dos moldes que eu vi pela internet, moldes gratuitos em especial, eles não têm. Fazem uma modelagem reta e pronto. Mas se você pegar um molde mais caprichadinho, ele vai ter. Para fazer esse aumento para o molde chegar na cintura, você vai precisar da medida. Eu uso apenas a medida da frente e já considero a parte das costas do molde que está feito. Como a parte da frente é mais curta do que a parte das costas, para manter o molde perfeito, o que eu faço? Vocês vejam nesse caso, o Ananda é um molde especial. A parte da frente dele, a parte das costas dele, desculpa, é muito maior do que da frente. Vejam só, olha, ele tem cerca de 3 centímetros a mais. A maioria dos moldes vai ter 1 centímetro a mais aqui ou 1,5. Mas deverá ter esse aumento na parte das costas. Para fazer o aumento de forma correta, em virtude dessa diferença nos ombros, o que a gente faz? Não só no molde Ananda, tá bom? Em qualquer molde. Você vai pegar a parte das costas do molde, parte da frente. Aqui é o ombro. Nós vamos unir conforme está aqui. Os meus moldes já tem margem de costura, vocês sabem. Olha, colocamos aqui. Unimos os ombros. Agora nós vamos unir a parte da frente com a parte das costas pela lateral, que é onde nós teremos que fazer as costuras. Esta é a parte que tem que bater no molde sempre. Uniu, dobra. Este desenho aqui é o desenho que nós vamos usar para fazer a parte da frente mais comprida. Então eu vou riscar aqui que vocês vão entender melhor. Risco o ombro. Risco a cava. Ela termina aqui, a parte da frente, certo? Unimos aqui onde nós já riscamos.
Opa, ficou tortinho. Terminamos de riscar. Então, isso daqui seria a parte da frente que nós usaremos para aumentar até a cintura. Este molde é para 4 anos. Em todos os arquivos de moldes meus, vocês vão encontrar uma tabela de medidas infantis. Então, você está usando o molde para 4 anos. Você vai lá na tabela e vê lá, 4 anos. Comprimento da frente, 24 centímetros. Importante saber o seguinte, nesta tabela você vai encontrar a medida do corpo, não da roupa. Na roupa você teria que acrescentar a margem de costura, evidentemente, e se for um aumento na lateral, tem que acrescentar também a margem de vestibilidade. 24 centímetros a pala da frente. Nós vamos pegar dessa medida mais alta do ombro, 24 centímetros, marcamos aqui. Aqui no ombro nós já temos 1 centímetro de margem de costura, certo? Então, esses 24 na realidade começariam abaixo da margem de costura, porque esses 24 centímetros é a medida do corpo. Então, descemos os 24 até o centímetro de margem de costura. Precisamos de mais 1 centímetro de costura para fazer a costura da cintura. Então, descemos aqui 1 centímetro. Vamos pegar a nossa régua e riscar o que seria a nova cintura. Fizemos a primeira correção. A segunda correção seria você corrigir a cintura, porque uma pala império é feita com a medida do tórax, não da cintura. No caso de 4 anos, tanto tórax quanto cintura têm a mesma medida. Então, neste caso, eu não vou precisar corrigir. Eu tô com a mesma medida de tórax e de cintura, porque uma criança de 4 anos tem as medidas iguais em ambas as partes. Se você tivesse, por exemplo, fazendo um molde que a cintura, como a maioria dos moldes, né, depois dos 4 ou 5 anos, a cintura já afina, então o que você faria? Você viria na linha da cintura, ia diminuir o suficiente para que ficasse da largura da cintura da criança, mais a margem de vestibilidade e mais a costura, evidentemente. E depois colocaria da parte do final da cava até onde você tinha feito a correção. Simples, né? Depois que você faz o molde da frente, você vai recortar. Recortado, você vai separar novamente esses moldes. Vamos riscar o molde das costas aqui no papel. Esta é a dobra que nós fizemos. Você vai abrir essa dobra e riscar no papel com a dobra aberta. Pegamos o nosso molde da frente e vamos alinhar a costura lateral, que é a costura que tem que bater. E fizemos dessa forma a correção para que a palha chegue até na cintura. Com a correção pronta para que chegue até na cintura, nós precisamos agora corrigir o ombro, porque nós deixamos aqui o aumento que já tinha aqui. Então, aqui nessa parte do ombro da frente, você vai tirar 1 centímetro.
que é mais ou menos o que nós dobramos aqui. Cortamos, recortamos a parte das costas. Estamos aqui com a nossa pala pronta para ser usada. Vamos conferir se está do tamanho da pala original. Costas, a gente alinha aqui a cava. Estamos com ela do tamanho correto. Frente, a gente alinha aqui a cava. E estamos com ela do tamanho correto. Nosso molde está certo. Se você for usar um molde, como tem muitos, inclusive meus, que não tem diferença no ombro, o que você faz? Basta você medir, fazer a alteração na parte da frente e depois fazer a alteração na parte das costas, como mostrado. Não precisa unir os ombros. Se não vai ter diferença, não vai dar problema no molde. Agora nós vamos então cortar o tecido para fazer o vestido. Este vídeo, a finalidade dele é mostrar esse tipo de alteração, que como eu disse é uma alteração que me pedem muito, e mostrar para vocês também uma maneira simples de você fazer um cinto bem bonitinho para o vestido da criança, sem ter muito trabalho. Então eu vou recortar esse molde, vou montar o nosso vestido e voltarei para mostrar para vocês como é que a gente faz o cinto. Estamos aqui então com o nosso vestidinho pronto. Por sinal, uma cor horrível para combinar com o fundo da mesa aqui, né? Quase nem dá para ver o vestido. Tá pronto, a costura normal como nós sempre fazemos. Molde Ananda, a costura das costas entra bastante na costura da frente. Dá um ajuste muito perfeito no ombro, esse molde é excelente. Fiz o acabamento interno. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Antes de passar a costura aqui por fora, eu faço esse acabamento sempre à mão. Está aqui, olha, ele já está feito com os pontos normais. Eu fiz um vídeo gravando este ponto. Vamos ver se na hora eu não assisti o vídeo ainda. Se deu certo, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. É uma costura simples e eu sempre faço o acabamento à mão antes de fazer a costura por fora. Vou fazer as casas e colocar os botões. E vou dar uma dica para vocês também na hora de costurar os botões. Então, nós estamos com ele pronto. Bonitinho, mas a gente sente que falta alguma coisa. Nós vamos fazer o cintinho que vocês viram na imagem inicial. Nesta cor, já vai dar uma outra vida para o vestido. Como é que nós vamos fazer esse cinto? É simplíssimo, vocês vão adorar. Você vai pegar a medida da cintura da criança e vai cortar 3 vezes essa medida. Eu aqui, na verdade, nem medi, eu cortei a largura toda do tecido que eu tinha e vou usar essa largura. Cortei o tecido maior do que o que eu vou usar, dobrei ao meio. Escolhi o elástico que eu vou usar para fazer esse cinto. O meu elástico aqui tem 4 centímetros. Não usem elástico muito mais fino do que isso, no mínimo 3,5, porque o cinto fica mais bonito com elástico mais grosso. Dá para usar o fininho também, mas para um outro tipo de faixa. Então eu peguei o meu elástico, coloquei uns 2 milímetros aqui para baixo da dobra do tecido e fui riscando aonde eu tenho que costurar. Vocês podem também, e eu normalmente faço isso, eu risquei que é só para poder mostrar para vocês. Olha, vejam, em cima do risco tá aqui o elástico. Eu deixei um trechinho a mais aqui para cima, cerca de 2 ou 3 milímetros, não deixem muito. Eu normalmente pego a faixa, o elástico, vou para a máquina e vou costurando, colocando o elástico e costurando. Mas é sempre bom você fazer essa marcação antes. Garante que o seu trabalho vai ficar mais correto, mais certinho. Então nós fizemos isso, riscamos do lado avesso da nossa faixa.
em uma das pontas, na verdade nas duas, mas nós vamos dobrar aqui para dentro uma pontinha. O lado de cá, que é o final, nós faremos a mesma coisa, dobraremos aqui para dentro. Esse para dentro é o lado avesso. Nós viramos esse tecido com o direito voltado para o direito e fizemos a marcação no avesso. Viramos essa pontinha então para dentro, que é o nosso lado avesso. E vamos à máquina agora costurar por sobre a linha de um lado até o outro. Só isso, fechar essa faixa. Nós costuramos de um lado ao outro e cortamos o excesso de tecido, deixando cerca de 3 ou 4 milímetros de tecido apenas. Vocês não precisam deixar aquele excesso enorme que eu deixei. Eu dobrei a minha faixa porque o tecido já estava cortado naquele tamanho, eu aproveitei. Vocês podem cortar esse tecido e deixar uma margem aqui de uns 2 centímetros só. Depois costurem e refilem. Costurado com as dobrinhas como eu indiquei, nós vamos agora virar para o lado direito. O passador de elástico é uma boa opção para isso. E pronto. Agora nós vamos passar o elástico aqui dentro, mas antes de fazer isso, nós vamos passar essa faixa a ferro e deixar essas costuras assentadas e a faixa bem lisinha. Passado a ferro, você vai pegar o elástico que você usou como medida. Se você não costura para fora, vai usar o elástico só para fazer esse cinto, você comprou a medida correta do elástico. Então você vai pegar a medida e passar aqui para dentro. Qual é a medida correta? Você vai cortar um elástico com a medida da cintura da criança, não do molde. O molde tem margem de vestibilidade. Você vai pegar a cintura da criança e tirar dessa medida aproximadamente 5%. Por exemplo, a criança tem 50 centímetros, você vai tirar 2,5 centímetros, que é 5% de 50. E vai cortar na medida da cintura, o elástico. Eu uso elástico com bastante frequência. Eu tenho então elástico sempre em rolo em vários tamanhos. Eu nunca corto o elástico, eu faço a marcação no elástico de onde seria a cintura da criança. E vou colocar esse elástico agora aqui dentro. Marcação virada para cima, nós vamos começar a passar esse elástico, que deverá passar com tranquilidade, mas justo, porque nós cortamos isso daqui na medida justa para que ele não fique com folga enorme e fique feio o cinto depois. Cheguei na medida ou cheguei no final do elástico. Se você chegou no final do elástico, você prende o elástico aqui. Se você está usando medida, você pode colocar para dentro para facilitar e depois puxar. Mas eu vou dar a indicação como se eu tivesse cortado o elástico. E aí você continua a puxar. E você vai puxando o elástico e já vai puxando o tecido. A ideia aqui é que você não deixe o franzido do tecido chegar até muito próximo da saída aqui antes da gente unir. Então você prende aonde você quer que o tecido chegue. Só até ali que eu quero que ele franza nesse momento. E vocês já vão entender por quê. Sempre com muito cuidado para que esse elástico não vire dentro da canaleta, tá bom, gente? Você faz um pedaço, puxa, vê se ele está correto aqui dentro. Olha, ele tá todo certinho.
Se em algum lugar ele dobra, você já desdobra. E vai passando até o final. Chegamos no final. Eu alfineto bem para dentro e alfineto aqui na borda. Posso tirar o passador de elástico. Como eu não entrei com ele, eu posso cortar aqui na medida do meu elástico. E vou agora para a máquina costurar dessa maneira, só o elástico. Não vou costurar o tecido. Costuramos dessa maneira. Agora que nós costuramos, nós vamos tirar os alfinetes. Prestem atenção na hora de costurar, para costurar o elástico na mesma posição, tá bom? E vamos puxar esse tecido um sobre o outro. Só um trechinho para a gente conseguir fazer o acabamento. Esta costura vocês podem fazer à máquina. Eu não vou fazer agora porque eu tô com linha branca na máquina, eu vou precisar trocar. Mas colocado um para dentro do outro, você vai fazer uma costurinha aqui. Segurando esse acabamento. Olha, costurei. E costurado, você pode já puxar o cinto, que o franzido dele vai distribuir igualmente por todo o elástico. E pronto, nós temos o cintinho. Esse cintinho vai ser colocado por cima, né, pela cabeça. Ele é elástico, tem flexibilidade. Você fazendo a tirinha na largura do elástico, só um pouquinho mais larga, e passando dessa maneira, se você vê que o elástico deu uma dobradinha, é só ajeitar. Mas a tendência dele depois no corpo não é dobrar, porque ele não vai ser muito esticado. Ele está praticamente com a largura da cintura da criança. E vai dar uma graça especial ao vestido. E nós vamos então, agora eu vou fazer as casas, porque eu quero mostrar para vocês a maneira como eu prego um botão, que eu acho mais simples. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu normalmente faço o abotoamento e abotoo. Fizemos as casas, tá? Estão aqui as casas feitas. Você vai transpassar na medida da carcela. Transpassei, alfinetei, alfinetei, alfinetei. Transpassado na medida da carcela. Qual era o meu problema para colocar botão? Eu já conversei várias vezes com vocês que eu não enxergo, né, gente? Colocar linha em agulha para mim é sempre uma tragédia grega. Então, o que eu resolvi fazer? Eram dois problemas. Primeiro, colocar linha na agulha. Segundo, ficar lá 10 minutos pregando um botão, porque você passa 4, 5, 6, 8 vezes no buraquinho, 4, 5, 6, 8 vezes no outro, para o botão ficar firme. Eu achava aquilo muito chato. Então, o que eu inventei para o meu conforto? Eu peguei uma agulha dessa, não sei se está dando para vocês verem, mas é uma agulha grossa, porque o buraco dela é grande, então eu enxergo. Só que ela tem a ponta fina, vai entrar tranquilo no tecido. Pego a linha e dobro em dois. Eu tô aqui, não sei, é difícil saber se dá para ver isso, né? Mas enfim, a linha aqui tá dobrada em dois. Aí eu consigo enfiar essa linha na agulha dobrada em dois. Vou fazer o nozinho. Então, eu tô aqui com 4 fios, certo? Eu dobrei a linha em dois, passei, farei o nozinho. Tá aqui o nosso nozinho, tá feito. Agora, quando você vai colocar um botão, primeira coisa, as pessoas perguntam muito para mim como é que eu faço casa, na horizontal ou na vertical.
Você pode fazer casa tanto de uma forma quanto de outra. Eu, via de regra, faço sempre na horizontal, a não ser que o abotoamento seja tão pequeno que eu seja obrigada a fazer na vertical. Senão, eu faço sempre na horizontal. Por que motivo? Quando você tem uma casa na horizontal, se a pessoa engorda, faz um movimento mais brusco e repuxa isso daqui, o botão segura, ele não vai desabotoar. Se a casa tiver na vertical, puxou, seria nesse sentido, puxou, o botão desabotou. Então, eu faço na horizontal por este motivo, acho mais seguro. Você tem certeza que o botão não desabotou. Feito a casa, colocado na medida que tem que ser, eu já abri a casa, eu vou vir aqui com a agulha até esta ponta aqui. O botão não vai ser colocado no meio da casa, ele vai ser colocado na ponta próxima ao abotoamento. Venho com a agulha, coloquei. Tá aqui, ó. Deixa eu virar, porque senão não consigo mostrar direito para vocês. Coloquei no ponto máximo do botão, trago ela de novo para cima. E agora eu vou colocar esse botão de uma maneira bem rápida. Como eu tô com 4 linhas aqui, o que que eu faço? Eu posso passar apenas 2 vezes em cada uma das partes dos buraquinhos aqui do botão. Você não precisa ficar passando aqueles milhares de vezes para o botão ficar seguro. Passei a segunda vez, vou para os outros 2 buraquinhos. Passo uma vez. Passo a segunda vez. Normalmente, isso não é obrigatório, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu levo a agulha para próximo do botão, enrolo 3 ou 4 vezes e aí eu volto para fazer o acabamento. Isso dá um espaço entre o botão e o tecido que facilita o abotoamento. Passamos a linha para baixo. Você vai fazer o nozinho, passa 2 vezes em volta da agulha, puxa e entra. Aqui é só mesmo para segurar a linha dentro do tecido. E pronto. Então, o que vocês veem aqui? Nessa posição que a casa está, repuxou, engordou, fez qualquer esforço maior, o botão não desabotou. Você pode até arrancar o botão, mas desabotoar ele não vai. Quando você tem um botão que está nessa posição, se você fizer esforço aqui, a tendência dele vai ser abrir, tá bom? Por isso que eu faço as casas na horizontal. Bom, as dicas que eu tinha para dar para vocês eram essas. Eu vou agora colocar o cintinho que nós fizemos, olha, ele é colocado por cima, pelo bracinho da criança, tá? Porque ele é elástico, né? Então ele fica assim, dá uma super graça no vestido. Bom, eu sei que a maioria das pessoas está notando que eu tô ofegante. Eu estou mesmo. Eu não tô com nenhum problema cardíaco não, viu gente? Eu não tô doente. Eu tenho enorme problema com calor desde que eu nasci. Eu não sinto tanto calor, não sinto mais calor do que a maioria das pessoas, mas eu tenho hipersudorese, eu transpiro mais do que a maioria das pessoas. E é muito incômodo isso para mim, é muito cansativo. Então eu estou ofegante por causa disso, mas estou forte, firme e saudável, tá bom?
Bom, era o que a gente tinha então para hoje. Eu vou deixar todas as informações para vocês na descrição do vídeo, que é para poder desligar essas luzes aqui correndinho e parar de transpirar, tá bom? Agradeço a todos o apoio, um ótimo fim de semana para vocês e até o próximo vídeo.